O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. A Ele, glória e poder, pelos séculos dos séculos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Estamos no mês de novembro, mês das almas. Hoje é 24 de novembro, domingo de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A data já foi lembrada esta semana, mas a solenidade a Igreja faz no dia de hoje, então, 24 de novembro. E, novamente, nós chegamos até os ouvintes da Rádio 87.9 FM para trazer o programa da Pastoral da Comunicação, o programa da nossa paróquia Santo Bergo, Minutos do Evangelho. A gente tem já há 3 anos estado fazendo esse trabalho aqui na Rádio Comunitária e quase 2 anos já, em maio do ano que vem, vai fazer 2 anos, que a gente também está na Rádio Belos Vales, com o programa Minutos do Evangelho. E o prefácio deste domingo, da liturgia desta solenidade de Cristo, Senhor do Universo, diz assim: com a solenidade de Cristo, Rei do Universo, concluímos o ano litúrgico. Seu reino não se identifica com os reinos do mundo, edificados num poder que muitas vezes escraviza no pecado. Mas o reino de Deus se baseia na verdade de seu amor, por ele testemunhada em nosso favor. O reino proclamado por Jesus é um reino que liberta do pecado. Lembramos também os cristãos leigos nesse dia, que a Igreja celebra também. Então, Cristo Rei do Universo, também dia de todos os leigos. A Igreja lembra também hoje os cristãos leigos que realizam um trabalho edificante dentro das pastorais da Igreja. Muita alegria falar disso também. A Igreja se faz através desse trabalho, também dos leigos. Cristo Rei do Universo. Novembro também estamos lembrando as orações do Papa para novembro. Novembro o Papa pede para que se reze por quem perdeu um filho. Novembro seria esse o pedido do Papa. Então rezemos com o nosso Papa Francisco. Rezemos para que todos os pais que choram a morte de um filho encontrem apoio na comunidade e obtenham do Espírito Consolador a paz de coração. E hoje o programa Minutos do Evangelho vai trazer no Momento com Maria a devoção a Nossa Senhora da Apresentação. Uma devoção muito bonita, também de Nossa Senhora. Vamos falar um pouquinho dessa devoção hoje no Momento com Maria. O quadro Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana desta semana que passou. Vamos falar um pouquinho da vida de cada santo. O Evangelho de hoje é de São João. E um versículo que eu separei deste Evangelho de hoje: eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. É o Evangelho da Sagrada Escritura de hoje, dessa liturgia deste domingo, Cristo Rei do Universo. No quadro com a palavra à Igreja, vamos estar aí com o Eduardo, a Jennifer e o Christopher, cada um com um bloco, trazendo a sua mensagem também para este domingo. Vamos estar também com a agenda da nossa paróquia, tem muita coisa interessante, vai estar hoje sendo falado no final do programa. Vamos trazer músicas, vamos trazer um pouquinho de reflexão. No final do programa, como sempre, o Padre Rafael encerra para a gente com a sua bênção paroquial, a bênção que ele dá para toda a paróquia. Então vamos acompanhar o programa deste domingo. Nós já estamos apenas no seu início. Então, vamos ouvir em seguida uma música. Depois a gente traz um Momento com Maria, Nossa Senhora da Apresentação. Fiquem conosco. Então, nesta segunda-feira, dia 21, a Igreja reserva esta data para lembrar da apresentação de Nossa Senhora no templo. E o Momento com Maria de hoje, desse domingo, vem trazer justamente um pouquinho dessa
lembrança que a igreja faz de Nossa Senhora da Apresentação, no caso, a apresentação de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. Muito bem, eu começo falando, né, que é sabido historicamente que todo judeu ao nascer, né, ou logo que possível, deve ser apresentado ao templo, né, uma tradição da religião judaica. E com Maria não foi diferente. A memória que a igreja celebra no dia 21 de novembro vem exaltar justamente esse evento. Não há fundamento explícito nos evangelhos canônicos, mas algumas pistas no chamado proto-evangelho de Tiago, também no livro de Tiago, ou ainda História do Nascimento de Maria. A validade do acontecimento que lembramos possui real alicerce na tradição, que a liga à dedicação da igreja de Santa Maria Nova, construída em 543, perto do Templo de Jerusalém. A tradição da Santa Igreja, então, né, lembra e reforça, né, esse acontecimento que foi a apresentação da menina Maria, né, junto ao templo. Os manuscritos não canônicos contam que Joaquim e Ana, por muito tempo, não tinham filhos, até que nasceu Maria, cuja infância foi dedicada total e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo desde a sua concepção. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, observamos esta celebração mariana nascendo no meio do povo e, com muita sabedoria, sendo acolhida pela liturgia da Igreja. Por isso, essa festa aparece no Missal Romano a partir do ano de 1505, onde busca exaltar a Jesus através daquela que muito bem soube fazer isso com a sua própria vida, né? Maria, como partilha, né, Santo Agostinho, né, em um dos seus sermões, né? Santo Agostinho fala disso, né, em um dos seus sermões, né? Mas muitas outras vezes também, muitos outros santos relataram esse fato. Mas o que diz Santo Agostinho, então? Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens para que dela nos nascesse a salvação, criada por Cristo antes que Cristo, que nela fosse ele criado, fez Maria totalmente à vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. E assim Maria era feliz, porque já antes de se dar à luz, o Mestre, antes de dar à luz ao Mestre, né, ela já o trazia na sua própria mente. Então, isso quem fala, né, é Santo Agostinho, se referindo aí a Maria como discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ela o foi de fato, né? Além de ser mãe dele, mas ela também foi discípula. E a prova que ela foi a primeira discípula de Jesus Cristo é justamente que depois da sua ascensão, ela ficou junto com os apóstolos, os encorajando, né? Na missão que Cristo havia lhes confiado, né? E prestou grande relevância a esse trabalho missionário, encorajando e fortificando, né, todos os apóstolos no trabalho do reino. Diz a Beata Maria do Divino Coração, esta Beata se dedicava especial devoção à festa da apresentação de Nossa Senhora, de modo que quis que os atos mais importantes da sua vida se realizassem nesse mesmo dia. E no dia 21 de novembro de 1964, o Papa Paulo VI, na clausura da terceira sessão do Concílio Vaticano II,
consagrou o mundo, né, ao coração de Maria e declarou Nossa Senhora, mãe da Igreja, justamente na data, né, onde a Igreja lembrava a apresentação de Maria no templo. Lembremos também que o próprio Cristo, né, foi também apresentado ao templo em tenra idade, né, para ser circuncidado. Para a mulher era diferente, né, essa apresentação, mas também era feita a apresentação junto ao templo de Salomão, ou o templo de Jerusalém. Então, com muita alegria que a gente lembra essa data, né, que vai ser amanhã, né, no dia 21 de novembro, o dia, então, de Nossa Senhora da Apresentação, né, ou a apresentação de Nossa Senhora, Mãe do Senhor, no templo. Para encerrar, então, o Momento com Maria de hoje, vamos fazer uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 18 a 24 de novembro, a semana então que passou. Nós vamos iniciando falando de segunda-feira, dia 18 de novembro, onde a Igreja lembrou a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, né, no Vaticano. Celebra-se o aniversário de duas grandes basílicas pontifícias, a de São Pedro e a de São Paulo, né? São Pedro no Vaticano e a de São Paulo fora dos muros, mas ali pertinho também, né? Elas estão localizadas em Roma, né? Capital da Itália. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano de 314 e 335. A Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu em 384 e 399. E está na cripta da Basílica de São Pedro, né, os restos mortais, né, de São Pedro, né? Descansam os restos mortais de São Pedro. E na de São Paulo, a de São Paulo. Nesta celebração das belas basílicas, são ressaltadas a importância dos dois apóstolos, chamados as duas colunas da Igreja. Um foi o grande condutor e o primeiro Papa da Igreja. O outro desbravou a evangelização e levou Cristo aos gentios, né, aos pagãos. Celebrando essa memória, deseja-se ressaltar a fraternidade entre os apóstolos e a unidade dentro da Igreja. São locais importantíssimos para o catolicismo por terem os corpos, né, as relíquias dessas grandes personalidades. Então essa data faz pensar que cada qual a seu chamado tem seu papel fundamental dentro do contexto eclesial. Isso serve para nós também. Vamos para a terça-feira, 19 de novembro, dia de São Roque Gonzales e companheiros mártires. São Roque Gonzales de Santa Cruz nasceu em Assunção, no Paraguai, no ano de 1576, filho de pais espanhóis. Desde cedo, São Roque preocupou-se com a sorte dos índios, cuja língua ele dominava. Pouco a pouco, a vida fora passou a conhecer e atingir profundamente a alma guarani. Recém-ordenado, o padre Roque já teve sua primeira missão junto aos índios ervateiros, que trabalhavam em verdadeira escravidão, na Serra do Maracaju, ao norte de Assunção. Fez-se aí tudo para todos, mas regressou para Assunção por ordem superior e foi nomeado cura da catedral. Seu trabalho missionário atraiu o ódio dos feiticeiros e dos maus índios. E assim, a 15 de novembro de 1628, após a celebração da Santa Missa, emissários do soberbo feiticeiro Inheçu, que dominava a região próxima, descarregaram 2 violentos golpes de Itaiçá, né, a clava de pedra, na cabeça de Roque. Pouco depois, assassinaram também o companheiro de Roque, Padre Afonso Rodrigues. E no dia 17 foi a vez do Padre João de Castilho, a 50 quilômetros de Caaró. Né? Momentos difíceis daquela época. Quarta-feira, 20 de novembro, solenidade de Cristo Rei do Universo.
Em 325, aconteceu o primeiro concílio ecumênico na cidade de Nicéia, na Ásia Menor. Na ocasião, foi definida a divindade de Cristo contra as heresias de Ário, a heresia ariana. Cristo é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. No ano de 1925, Pio XI proclamou o modo melhor para superar as injustiças, o reconhecimento da realeza de Cristo. A data original da festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, mas com a nova reforma de 69, foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Dessa forma, fica claro que Jesus Cristo, o Rei, é a meta da nossa peregrinação terrena. Os textos bíblicos mudam em todos os 3 anos, ano A, B e C, para que possamos conhecer plenamente a figura de Jesus. A solenidade nos chama a um recomeço, um novo caminho para os fiéis e aqueles que estão fora de seu reino, ansiando e aceitando uma nova vida em Cristo, que nos acolhe pela sua infinita misericórdia. Que possamos trazer e nos aproximar de Cristo, não com relutância, mas com prazer, amor e mais santos. E que nossa vida seja conforme as leis do reino divino, para que colhamos frutos felizes e abundantes. E, considerados por Cristo como servos bons e fiéis, nos tornamos participantes com Ele no reino celestial de sua eterna felicidade e glória. Quarta-feira, então, solenidade de Cristo Rei. Quinta-feira, 21 de novembro, apresentação de Nossa Senhora no templo. A festa da apresentação de Nossa Senhora no templo recorda, segundo os evangelhos apócrifos, o dia em que Maria, ainda criança, vai ao templo de Jerusalém para se consagrar a Deus. Depois de ter celebrado a Natividade de Maria Santíssima no dia 8 de setembro, e 4 dias depois, dia 12, a festa do seu Santíssimo Nome, que lhe foi imposto logo após o seu nascimento. O ciclo mariano celebra neste dia a apresentação no templo desta jovem filha da bênção. A memória que a Igreja celebra hoje não encontra fundamentos explícitos nos evangelhos canônicos, mas algumas pistas no chamado Proto-Evangelho de Tiago, livro de Tiago, ou ainda História do Nascimento de Maria. A validade do acontecimento, que lembramos, possui real alicerce na tradição que a liga à dedicação da Igreja de Santa Maria Nova, construída em 543, perto do Templo de Jerusalém. 22 de novembro, sexta-feira, dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos e cantores, padroeira também da comunidade aqui da Barra do Coxo, Santa Cecília. Santa Cecília era uma nobre jovem romana que foi martirizada por volta do ano 230, durante o império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I, era o Papa na época. Seu culto é antiquíssimo. A basílica, ela dedicada no bairro romano de Trastevere, é anterior ao Edito de Constantino. Em 313, ele decreta o domingo como dia ferial, e a festa em sua memória foi celebrada no ano de 545. A narração do seu martírio está contida no Passio Santa Cecília, um texto mais literário que histórico, caracterizado por uma forte conotação lendária. Segundo o Passio, Santa Cecília era esposa do patrício Valeriano, para quem, no dia do matrimônio, revelou ter se convertido ao cristianismo e ter feito o voto de virgindade perpétua. Por isso, não poderia viver as relações matrimoniais. Além disso, indicou que ele fizesse o mesmo. Valeriano aceitou, então foi catequizado e batizado pelo Papa Urbano I. Santa Cecília morreu após 3 dias de agonia, durante os quais doou todos os seus bens aos pobres, a sua casa à igreja. Não podendo mais pronunciar sequer uma palavra, continuou a professar a sua fé em Deus uno e trino apenas com os dedos das mãos. A história do martírio de Santa Cecília é muito bonita, claro, a gente não consegue trazer tudo aqui. No sábado, 23 de novembro, é dia de São Clemente I, o 4º Papa da nossa igreja. São Clemente I é o 3º sucessor de São Pedro como bispo de Roma, depois de Lino e Anacleto. São Paulo o nomeia na carta aos Filipenses. Peço-vos que auxilieis também aqueles que, como Clemente e outros, comigo, labutaram pelo Evangelho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Com muito empenho,
São Clemente regeu a Igreja de Roma nos anos de 88 até 97. São Clemente é conhecido na história da Igreja por uma carta que se sobressai em seu pontificado. Trata-se de um documento de primeira grandeza, fundamental a favor do primado universal do bispo de Roma, a Carta aos Coríntios. No texto escrito no ano de 96, Clemente lamenta as adversidades que aconteceram devido à perseguição dos imperadores Domiciano e Nero. Sua intervenção mostra que São Clemente, para além de bispo de Roma, sentia-se responsável e com autoridade sobre as outras igrejas. E saliente-se que nessa altura vivia ainda o apóstolo São João, e o que nos permite concluir que o primado não foi de modo algum uma ideia meramente nascida de circunstâncias favoráveis, mas uma convicção clara logo desde o início. Se assim não fosse, nunca São Clemente teria ousado meter-se onde, por hipótese, não era chamado. João, como apóstolo de Cristo, era sem dúvida uma figura venerável, mas era o bispo de Roma como sucessor de São Pedro que competia o governo da cristandade. Uma tradição que remonta ao fim do século IV afirma que São Clemente terminou sua vida como martírio. Seu nome ficou incluído no cânon romano da missa. E hoje, domingo, dia 24 de novembro, é Santo André Dũng-Lạc e companheiros mártires. Memória dos santos André Dũng-Lạc, presbítero, e companheiros mártires. Numa celebração comum, veneram-se os 117 missionários que sofreram martírio no Tonkin, Anã e Cochinchina, regiões da Ásia, do atual Vietnã. Entre eles há 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades. Esses abraçaram seu desterro, os cárceres, os tormentos, enfim, os mais cruéis suplícios por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé católica. O cristianismo chegou ao Vietnã no início do século XVI, por obra do padre Alexandre Rhodes, jesuíta francês, considerado apóstolo da jovem igreja asiática, ainda dividida em 3 regiões, Tonkin, Anami e Cochinchina. Em 1645, ele foi expulso do país. Desde então, ao longo dos séculos, a situação dos cristãos lá tornou-se cada vez mais difícil, por causa de sucessivas ondas de perseguições que se alternavam com breves períodos de paz. De 1645 a 1886, os editais contra os católicos no Vietnã foram 53, causando a morte de 113 mil fiéis. Diante da firmeza da sua fé, a monarquia vietnamita determinou a sua dispersão e confisco dos bens. A igreja reuniu todos esses grupos distintos em um único, composto de 117 mártires, entre sacerdotes, religiosos e leigos, que foram canonizados por São João Paulo II no ano de 1990. Muito bem, o texto, que o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana utiliza é do site católico cançãonova.com, aqui bem resumido, mas a vida dos santos, de cada um deles, é muito bonita. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, Salmo 92. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Vamos ouvir. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor, e o reino que vem seja bendito ao que vem e a seu reino louvor. O evangelho de hoje está em João, capítulo 18, versos 33 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tornou, pois, Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Respondeu Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Respondeu Jesus:
o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus ministros se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu o dizes, sou rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo o que está pela verdade ouve a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Nós iniciamos então a reflexão do Evangelho deste domingo, 24 de novembro, domingo da solenidade de Cristo, Rei do Universo. O Evangelho é de João, no capítulo 18, versos 33 a 37, E iniciamos com o versículo 36 aqui do rodapé da Palavra de Deus da Bíblia Sagrada, Diz assim o versículo 36: não diz, não é este mundo, mas não é deste mundo, para dizer que não tem um reino temporal e material, como os dos príncipes da terra. São Crisóstomos, fala isso, em reflexão a esse versículo do Evangelho, de São João, porque Jesus não diz, que é este mundo aqui, mas não é deste mundo aqui, Quer dizer que é de outro mundo, para ilustrar de que forma é o reino de nosso Senhor, Não é o mesmo reino que nós humanos conhecemos da forma que nós conhecemos, A hierarquia que conhecemos. Então, é diferente. Vamos à reflexão da liturgia diária da editora Paulus, o dia a dia com o Evangelho. Vamos ver a pergunta de Pilatos: tu és o rei dos judeus? Bom, essa pergunta coloca o processo no terreno político. Se é verdade que Jesus é o rei dos judeus, então constitui ameaça para o representante do Império Romano. Jesus responde que seu reino é de outra ordem, não é deste mundo, portanto, não é perigoso para Roma. Sua realeza não está a serviço de uma civilização fundada na injustiça e no pecado. Para Jesus ser rei não é explorar e tirar proveito das pessoas, diminuindo-lhes a vida. Ao contrário, é servir até a doação da sua própria vida. A realeza de Jesus vem do alto e está assentada sobre a verdade, essa verdade que é o projeto de Deus. Seus seguidores são os que estão do lado da verdade. Jesus fala no Evangelho hoje. De que lado está Pilatos? Com certeza longe de comprometer-se com a verdade. Pilatos desconversa. Sua escapatória indica que não está a serviço da verdade. Na verdade, claro que não. Ele estava a serviço do governo, de Roma. Seguindo, nós vamos ao catecismo da nossa Santa Igreja, para vermos um pouquinho também sobre esse texto de hoje. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Está no credo, Parágrafo 571 do nosso catecismo. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos, e depois deles a Igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas, pela morte redentora do seu Filho, Jesus Cristo. Então, esse acontecimento, esse diálogo com Pilatos, que Cristo protagonizou, ele tinha que acontecer, por isso que a Igreja declara Cristo Rei do Universo. Parágrafo 572. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras dada pelo próprio Jesus, tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Jesus fala isso. Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica, concreta, pelo fato dele ter sido rejeitado pelos governantes judeus, pelos anciãos, sumos sacerdotes, enfim, que o entregaram aos pagãos, os pagãos eram os romanos, para ser escarnecido, flagelado
e crucificado. Parágrafo 573. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus, fielmente transmitidas pelos evangelhos e esclarecidas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Há registros históricos da época do Império Romano que descreve a prisão de Jesus e sua posterior morte por Pôncio Pilatos. Dar testemunho da verdade, parágrafo 2471, e nós cerramos aí a reflexão de hoje com esse parágrafo. Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor. Em situações que exigem a confissão de fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, conforme o exemplo de São Paulo diante dos seus juízes. É preciso guardar uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. E lembramos que Cristo é o Rei do Universo, nós somos seus súditos e devemos total devoção a Ele e sermos fiéis ao seu reinado, não ao reinado dos homens, e sim ao de Cristo, Rei do Universo. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birã. Nos últimos programas falamos a respeito das virtudes da prudência e da justiça. Hoje vamos falar sobre uma terceira virtude, a fortaleza. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica no artigo 1808. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. O que significa isso? Ele vai ser o nosso alicerce, ele vai nos dar a força necessária para que nós continuemos as nossas atividades, principalmente num caminho de oração. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. Quantos de nós já tivemos umas situações onde que nós já pensamos em desistir, onde de repente tudo ficou mais difícil de se fazer as coisas? E a virtude da fortaleza nos ajuda a ter a força e a concentração necessária para superarmos esses obstáculos. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Esse tipo de característica nós vemos muito na vida dos santos, principalmente os santos mártires, que deram a vida para não negar a Deus. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua vida para defender uma causa justa, ou seja, o caminho de Deus. Podemos citar como exemplo da virtude da fortaleza a passagem bíblica de João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. A nossa fortaleza, a virtude que nos sustenta no caminho, persistindo com força e fé, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos e até a próxima. Salve Maria! Para você, jovem de todas as idades, tenho uma notícia emocionante. O beato Carlo Acutis, o padroeiro da internet, será canonizado entre 25 e 27 de abril de 2025. Carlo, com sua vida simples e cheia de fé, tornou-se um exemplo de santidade moderna, especialmente no mundo digital. Nascido em 1991 em Londres e crescido em Milão, ele foi profundamente devoto da Eucaristia e usou a tecnologia para espalhar a fé.
criou um site sobre milagres eucarísticos e dizia: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Infelizmente, faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia. Porém, foi beatificado em 2020, sendo reconhecido por sua vida de fé e como modelo para nós, jovens. Seu corpo, que permaneceu intacto, foi exumado e está preservado em um relicário na Basílica de São Francisco, em Assis, na Itália. Carlo é um modelo de como podemos usar a tecnologia para o bem, sem nos perder nas distrações do mundo virtual. O Papa Francisco destaca que Carlo é um modelo de santidade cotidiana, mostrando que é possível viver a fé de forma criativa e impactar o mundo, mesmo na era digital. Carlo acreditava que através da internet podemos chegar a milhões de pessoas, mas o importante é amar a Deus e aos outros. Ele também nos ensina que a santidade não é algo distante, mas está ao alcance de todos. A missão de Carlo era espalhar o amor de Cristo em todo o mundo, algo que todos nós podemos fazer. Não precisamos ser perfeitos, mas viver o Evangelho de forma autêntica no dia a dia, usando as ferramentas ao nosso alcance. Carlo mantinha uma vida espiritual profunda, buscando sempre a Eucaristia e a presença de Deus em sua vida cotidiana, e nos ensina a importância de reservar o tempo para a oração e meditação. Ele também vivia sua fé com alegria, sem se afastar de seus amigos. E São João Paulo II nos lembra que o cristão não é aquele que foge do mundo, mas aquele que o transforma com amor e verdade. Carlo fez isso com fé e esperança. Ao olharmos para a vida de Carlo, vemos que a santidade não exige perfeição, mas coragem, criatividade e amor. Usando a tecnologia, ele aproximou as pessoas de Deus. O Papa Francisco nos convida a seguir seu exemplo e ser testemunhas da fé nos nossos tempos. Carlo deixou o legado de viver com autenticidade e espalhar o amor de Deus, sempre com fé. E uma pequena curiosidade: 2 milagres foram registrados e reconhecidos como intercessão de Carlo Acutis, um menino brasileiro de 6 anos com uma grave doença rara e incurável no pâncreas, em 2013. E outro, uma mulher argentina com uma grave infecção após uma cirurgia que foi curada de maneira inexplicável em 2014. Que a canonização de Carlo nos inspire a ser santos agora, cada gesto, cada palavra e atitude. Como disse o Papa Francisco, não tenham medo de ser santos, não tenham medo de seguir Jesus, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Que possamos, assim como Carlo, ser simples, autênticos e apaixonados por Cristo, fazendo da nossa vida um verdadeiro caminho de santidade e paz. Então, até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Estamos adentrando no 4º artigo, Passo sob Pôncio Pilatus, Crucifixus mortus et sepultus. Padeceu sob Pôncio Pilatus, foi crucificado, morto e sepultado. Ora, já entendemos a importância da paixão de Cristo, dele ter sofrido isto,
para nos resgatar do jugo de Satanás. Ou seja, ele morreu e foi crucificado, morto, né? Para derramar o seu sangue, para se utilizar como sacrifício, se fazer como sacrifício e pagar o resgate, pois éramos reféns de Satanás, então ele pagou o nosso resgate e agora somos suas ovelhas, né? Já entendemos essa importância e falamos no artigo, no áudio anterior, sobre o referencial histórico, padeceu sobre Pôncio Pilatos, a importância de marcar que isto venha a acontecer no tempo certo, na plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos se deu no momento que Pôncio Pilatos governava a província da Judéia, província do Império Romano, onde o imperador era César Tibérios. Por que entendemos tudo isso? Mas por que a crucificação? Por que esta forma de morrer? Bom, sabemos que quando pedimos informações sobre um determinado referencial de alguma cidade, alguma localidade, nada melhor que, por exemplo, tal lugar fica próximo do cruzamento da avenida tal com a rua tal, né? Ou seja, faz-se um X, né? um cruzamento, né? Vem de cruz. Então, cruz já remete a um referencial, um símbolo que determina uma referência, né? Quando, por exemplo, pessoas que trabalham com topografia, mapeamento, fazem X para definir um determinado ponto, né? Para identificar um determinado ponto no mapa, ou no seu sistema lá de desenho, um cruzamento, um X, né? Pois bem, e a cruz é o símbolo perfeito deste cruzamento, desse referencial que marca o sacrifício de Cristo. Portanto, teria que ter sido feito por um símbolo simples que fosse marcado durante todas as eras, que todo mundo lembrasse desse símbolo. Esse é um dos porquês da crucificação. Ainda que, por exemplo, a cruz é feita do madeiro, né? Como até dizem alguns relatos do Antigo Testamento, maldito o homem que pende no madeiro. Então, o sacrifício tem mais validade por ser da forma mais humilhante que podia ter um indivíduo. A forma mais humilhante e mais vergonhosa era uma morte na cruz. E ele se serviu como servo, morreu inocente, derramou seu sangue na cruz, a forma mais vergonhosa que podia existir, justamente para pagar os nossos pecados. E a crucificação deixa-nos claro que, por exemplo, se entendermos a cruz como um elemento geométrico, ela é formada por duas retas, né? Cada uma reta é formada por 2 pontos. E a intersecção dessas duas retas gera um quinto ponto. Ora, Jesus deixou muito bem claro nesta paixão que ele sofreu que devemos nos desapegar, vencer a matéria, vencer essa nossa... como já discutimos várias vezes, que o nosso corpo exala pecado, e esse exala pecado, a busca do prazer, se dá através dos 5 sentidos. Então, Jesus, na crucificação, na sua paixão, sofreu as 5 chagas, muito relacionada com os 5 sentidos, ou seja, devemos nos mortificar os nossos sentidos para controlar a tentação e não pecarmos, usarmos o nosso corpo para glorificarmos a Deus e não deixar que o nosso corpo nos leve a pecar. Pois, como falamos, nosso corpo é um dos nossos 3 inimigos, né? O mundo, o corpo, que nós mesmos, e o diabo. Mas poderíamos discutir várias simbologias através da crucificação. Uma vez que Adão pecou, sugestionado pela serpente que estava na árvore do Éden,
Jesus Cristo então mata este tempo de pecado simplesmente com a cruz que vem da madeira. A madeira é a árvore morta. Então este tempo do pecado acabou. E agora é o tempo da vida, a vida eterna. Então ele vem para nos salvar e dar vida. Eu vim para que todos tenham vida. Esse é o motivo da crucificação. E o símbolo da crucificação, um símbolo simples, que nos marca no nosso coração. E em todo lugar que nós vemos, imediatamente lembramos de Cristo. Ele poderia vir simplesmente com a estrela que vem no momento do Advento, anunciando o seu nascimento, que foi vista pelos 3 magos, e essa estrela ser associada à estrela de Davi e tudo mais, mas não teria o mesmo efeito que o símbolo da cruz, que justamente indica em nome do Pai, do Filho, isto é, o Pai que manda para a terra o Filho, e depois que o Filho volta, o Filho manda o Espírito Santo. Uma linha vertical, indicando-nos o caminho da terra para o céu, e uma linha horizontal, dizendo que a salvação é dada a todos que a buscam com o Evangelho e a fé. Então possamos deixar a marca de Cristo e lembrarmos da sua cruz todos os dias, meditarmos sobre sua paixão. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pacem Domini Onimus, a paz do Senhor para todos. Amém. Também estamos no final de novembro, né? Já próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento, 1º de dezembro, né? Novembro vai terminar já, né? Então vai ter muita coisa aqui na nossa paróquia, né? O Padre Rafael está organizando aí e a gente vai falar um pouquinho. E ele também vai deixar aí um recado para nós, né, no programa, falando também dos eventos aí que estão sendo organizados aqui na paróquia para esse tempo que se aproxima aí do Advento, depois do Natal do Senhor e festas de fim de ano e tudo, né, que está aí bem em cima do laço, né. Vamos falar então da agenda da nossa paróquia para esta semana. É terça-feira, 26 de novembro, 7h30 da noite, na Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista e Progresso, temos o Terço dos Homens. Na quarta-feira, uma data muito especial, né, para todo católico, dia 27 de novembro, é quarta-feira, então, teremos na Igreja Matriz Santo Huberto, né, a Santa Missa em honra a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Dia 27 de novembro é o dia dela. Depois da celebração da Santa Missa, vai ter uma procissão luminosa que vai sair da Igreja Matriz e vai até a Gruta de Nossa Senhora das Graças, ali onde antigamente era a Igreja Matriz, né, e hoje é o Colégio Amônia, né? Por muito tempo, o terreno ali onde era a igreja ficou vazio, tinha apenas o salão paroquial e hoje está ocupado pelo Colégio Amônia, depois de uma transação comercial realizada há alguns anos ali, né, onde foi construído então o atual salão paroquial na Igreja Matriz, né? Mas então, resumidamente, na quarta-feira, Nossa Senhora das Graças é homenageada na Santa Missa, depois a procissão luminosa, até ali a Gruta de Nossa Senhora das Graças, que está ali desde 1948. Prosseguindo na quinta-feira, 28 de novembro, 7 da noite, na Igreja São Pedro de São Paulo, temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira, 29 de novembro, 19 horas, haverá missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Ponto Chique. Chegamos no sábado, dia 30 de novembro, nós vamos iniciar, então, a Missa Rorate, né, uma missa nova aqui na paróquia, mas muito antiga dentro da igreja, aqui, que não era feito, né? É uma missa aí de espera, né, para o nascimento de Nosso Senhor, e é uma missa dedicada a Nossa Senhora. Né? Então, acontece essa missa, vai começar no dia 30 de novembro, às 4h30 da manhã, na Igreja Matriz Santo Huberto, né? 4h30 da manhã, é uma missa toda luz de velas, né? Uma missa, deve ser muito bonita, eu nunca participei, vamos tentar participar de pelo menos uma, né? Então, dia 30 de novembro. 30 de novembro também, às 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Ariado.
Também no sábado, 30 de novembro, 19 horas, missa na igreja São José Operário, do bairro Operário. Domingo, então, dia 1º de dezembro, primeiro domingo do Advento, missa dominical na igreja Matriz Santo Berto. Começa ali, então, o Advento, né? Primeiro domingo. Ainda no domingo, dia 1º de dezembro, missa na igreja São Rafael, do Rafael Baixo, às 10 horas da manhã. 1º de dezembro, 19 horas, a gente encerra o primeiro domingo do Advento com a missa na igreja Matriz também, né? 19 horas. Rapidamente, vamos falar do dízimo, né? Eu venho falando, né, das dimensões do dízimo, né? São 4 dimensões que a gente lembra, né? Temos a dimensão religiosa, a dimensão eclesial, a dimensão caritativa e a dimensão missionária, né? Algumas, né, das dimensões que dependem do nosso auxílio na oferta do nosso dízimo. Então pensemos nisso quando formos ofertar, né? De cara, são 4 dimensões ali, e existe todo um contexto dentro de cada uma que a igreja se utiliza desses numerários, né, para poder fazer o seu trabalho. Programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto, né, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio 87.9 FM, com a reprise às 7 da noite. E aos domingos o programa começa ao meio-dia, né, com mais de 1 hora de duração, né, 1h30, 1h30, 1h40, né, programa Minutos do Evangelho no domingo. Mas o programa também está na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, também de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Programa Minutos do Evangelho, o programa da nossa paróquia Santo Berto. Encerramos o programa com a oração, né, dedicada a Cristo, Rei do Universo. Senhor Jesus Cristo, lhe damos o trono de nosso coração e de nossa família. Rei em tudo que somos e fazemos, em tudo que nos pertence. Sabemos que debaixo do teu reinado seremos felizes e satisfeitos. Cristo, Rei do Universo, rogai por nós. Vamos ouvir o Padre Rafael e também a sua bênção para encerrar o programa de hoje. E depois temos uma música final ainda. Um bom domingo a todos e uma semana abençoada. Olá, meus queridos. Quem vos fala é o Padre Rafael, administrador paroquial da Paróquia de Ibirama. E no próximo dia 27 de novembro nós celebramos a festa de Nossa Senhora das Graças. Essa devoção que está ligada à nossa fé católica desde o início da nossa comunidade em nossa cidade. No ano de 1948 foi construída a escadaria onde ficava a nossa antiga matriz, e lá foi entronizada uma linda imagem de Nossa Senhora das Graças, onde hoje se localiza o Colégio Amônia, fazendo memória à nossa antiga matriz e à gruta de Nossa Senhora que lá permanece com a graça de Deus. No próximo dia 27, quarta-feira, 19h30, faremos a missa solene em nossa matriz, em honra de Nossa Senhora das Graças, e logo após faremos uma procissão a pé, luminosa, até a escadaria onde temos a imagem de Nossa Senhora. Lá, meus queridos, a medalha milagrosa será abençoada e distribuída para todos vocês. Será um lindo momento de espiritualidade e devoção diante de nossa Mãe e Rainha, a Santíssima Virgem Maria. Esteja conosco. Próxima quarta-feira, dia 27 de novembro, Santa Missa na Matriz às 19h30, seguida de procissão até a imagem de Nossa Senhora das Graças. Estamos nos aproximando do tempo do Advento e existe um costume tradicional muito bonito, que são as missas Rorate. São missas celebradas nos sábados que antecedem aos domingos do Advento, às 4h30 da manhã. É isso mesmo, bem cedinho, 4h30 da manhã na nossa Igreja Matriz. Essas missas são celebradas à luz de velas. Cada fiel também receberá uma vela ao chegar na igreja. E por que isso? Porque com Nossa Senhora nos preparamos no tempo do Advento para o nascimento do nosso Senhor. O mundo que jazia na escuridão aguardava o surgimento do sol, que veio para iluminar a todos, que é o Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, no sábado, dia 30 de novembro, teremos a primeira missa Rorate na nossa matriz, às 4h30 da manhã. Não precisa se preocupar em trazer velas, você receberá as velas aqui na Igreja Matriz quando chegar. Um momento de profunda espiritualidade, junto com Nossa Senhora, nos preparando para o Natal. Dia 30 de novembro, sábado, 4h30 da manhã, missa Rorate na nossa Igreja Matriz. E o resto você tem que ver para você tirar suas conclusões. Momento maravilhoso de espiritualidade preparatória para o Santo Natal. Que Deus te abençoe e até logo!
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.